Hoje vamos ver como é simples a colocação de ripas na F100 e a aplicação de verniz, onde, respeitando os critérios, tudo vai dar certo. Uma excelente opção para a colocação de ripas de madeira é usar o laminado, que pode ser de cedrinho ou de outra madeira que tem uma fibra mais fácil de ser cortada, aquelas que não esfarpeiam. A primeira providência é lixar a madeira para tirar aquela aspereza natural dela e fazer o alinhamento das bordas para você conseguir cortar as ripas de uma forma bem linear. E onde vai ficar mais fácil também alinhar essas ripas na caçamba. O corte ele deve ser feito em várias passadas. Evita cortar de uma vez só, porque se tiver um veio, se tiver alguma coisa, ele vai desviar a linha de corte da lâmina e vai deixar a sua madeira torta. E aí você vai ter dificuldades na hora de aprumar ela na caçamba da F100. Foi mais ou menos o que aconteceu com essas 4 ripas que eu estou substituindo agora. Mesmo tendo cortado com calma e vagar, você sempre tem um veiozinho na madeira que vai desviar a direção da lâmina. Depois você vai usar a cola instantânea para fixar essas ripas e a ajuda dos ímãs para que ele fique ali pressionando a ripinha até que a colagem fique completa. Essas ripas todas, elas só vão ficar realmente fixas depois que levarem o verniz por cima. Até então elas estão aí, mas qualquer coisinha, qualquer baque elas soltam. O verniz é que vai dar a segurança para elas. O que é preciso saber para aplicar o verniz PU? Seguir as instruções do fabricante. O catalisador tem que ser compatível, a pressão da pistola, no caso desse verniz que eu estou usando, tem que ser de 30 a 35 psi. A catálise são 2 proporções de verniz para 1 de catalisador. O intervalo entre as demãos de 5 a 10 minutos e a diluição do thinner a 20%, sendo que pressão e diluição, no caso, tem que ser compatíveis com o aerógrafo que você está usando. Então vamos nós seguir esse passo a passo. Então, como estou usando o aerógrafo que tem a capacidade máxima de 20 psi, eu vou aqui no meu manômetro e regulo essa saída para 20 psi. Eu calculo 4 colheres de verniz para esse trabalho. Então aqui temos 2, 3, 4 e o catalisador aqui ele trabalha de 2 para 1. Como eu usei 4 colheres de verniz, eu vou usar agora 2 colheres de catalisador. Então essa parte daqui ela já está cumprida, 2 para 1 certinho. Agora é misturar muito bem o catalisador ao verniz e esperar o tempo de catálise para dar continuidade. Reparou que o meu catalisador é antigo, mas abriu com muita facilidade? Aqui uma diquinha para você. Seca bem as bordas dos veios da tampa e antes de você fechar o seu catalisador, você coloca na guia da rosca da tampa um pouquinho de vaselina industrial. Isso aí vai garantir que se você levar 2 semanas, 3 semanas para abrir novamente o seu catalisador, a tampinha não vai estar soldada nele, porque às vezes ela gruda de tal forma que você tem que arrancar toda aquela parte branca com tampa e tudo
para ter acesso ao catalisador. Se não vai usar tudo, acaba perdendo. Então, você tomando essa simples precaução de colocar uma vaselina industrial na guia, toda vez que você precisar abrir o seu catalisador, ele vai abrir com muita facilidade. Eu tenho uma opção muito simples para pintura e verniz, que é uma caixa de papelão e uma grade de fritadeira. A tinta e o verniz passam pela tela com muita facilidade, mas eu tenho um problema aqui. Eu tenho um barco envernizando e tenho o meu dinossauro verde. E verniz faz muita poeira. Então eu tenho receio que essa poeira chegue até o barco ou que essa poeira chegue até a variante. Então, nesse caso hoje, como eu tenho esses dois empecilhos aqui, eu vou trabalhar com esse exaustor. O verniz está catalisado e agora vamos continuar dissolvendo. Então, eu coloquei a primeira etapa aqui em 50%. Eu tinha colocado 4 colheres de verniz, coloquei 2 colheres de solvente. Jamais, jamais teste nada direto na sua peça. Então, eu testei essa diluição em cima dessa cobaia e reparei o seguinte: a nuvem de verniz estava muito pouca, muito fraca. Significa que o verniz estava tendo dificuldade de passar pelo bico do aerógrafo. Então eu coloquei mais uma colher e cheguei ao total de 75% de diluição, para que ele ficasse de um jeito fácil de fluir pelo aerógrafo. Primeiro, porque a pressão do aerógrafo é menor do que a indicada pelo fabricante. E segundo, que o bico do aerógrafo tem limitações, né? Não se compara nunca a uma pistola de pintura. Essa diluição ficou perfeita, a quantidade de verniz na nuvem é suficiente. Agora é tratar de limpar muito bem a peça sem vernizada, vendo se ela está desengordurada e desempoeirada, e começar o processo de verniz. O primeiro jato de verniz tem que ser fora da peça. Então você começa fora da peça, passa com o verniz pela peça e termina com ele fora da peça. Nunca aplica direto na peça. Essa primeira camada de verniz você vai passar de um jeito de que pareça que não aconteceu absolutamente nada. Você vai olhar assim e falar: poxa, não aconteceu nada aqui, não tem verniz. É exatamente isso. Você está criando uma base onde esse verniz não pode aparecer, mas ele está ali. E após essa aplicação, que você praticamente passa uma vez só, no máximo 2 por cada superfície, e você vai aguardar o tempo que o fabricante recomenda para as demãos. Aqui no caso ele recomenda de 5 a 10 minutos no verniz que eu estou usando. Eu tirei uma média de 8 minutos, então a cada 8 minutos eu faço uma aplicação de verniz. Então se atenha a isso. A primeira aplicação é com uma nuvem fraca, passa uma vez só e a sensação que tem que deixar é que nada aconteceu. Uma vez que você obedeceu o tempo de demão indicado pelo fabricante, então nós vamos agora para a segunda demão. A segunda demão, você vai deixar a sua peça acetinada. Ela vai ter que ter
um semibrilho, ela não pode brilhar, mas ela tem que ficar, você tem que sentir que ela ficou aquele aspecto de cetim, um brilho fosco, não chega a refletir, mas também ela não está fosca como era antes. Essa é o ponto ideal para a sua segunda demão. Feito isso, você vai aguardar o mesmo tempo entre demãos, ou seja, no meu caso aqui, eu estipulei em 8 minutos. Então eu apliquei a segunda demão nessa peça e ela vai aguardar 8 minutos até a terceira demão. Eu não tenho a primeira demão da F100. A F100, coitada, ela sempre pega a bateria da câmera esgotada, coitada. Mas aqui eu estou na segunda demão dela, é o mesmo esquema. Eu estou dando a demão de forma que a superfície fique acetinada. Não pode ter brilho, só o acetinado, só o semibrilho. Todas as artes que você fez de decalque, ripa, cromado, pintura de detalhes de preto, todas essas artes, elas agora estão sendo realmente fixadas na carroceria da miniatura. Ou seja, elas não vão mais sair, você não vai ter mais risco de perder tudo que você fez. Chegamos na terceira demão. Aqui você vai molhar a peça com verniz. Aqui você vai ver o brilho surgir. Cuidado para não exagerar, que às vezes o brilho não aparece de cara não. Você vai ter que confiar no seu verniz. Anteriormente ele estava acetinado, ele não tinha brilho, mas também não estava fosco. Agora você passou o verniz e às vezes a sensação que dá é que ele está meio fosco. Mas aí você aplica a sua terceira demão de verniz e aguarda para ver o resultado. Certamente o brilho vai aparecer. Se por um acaso você achar que não houve brilho suficiente nessa terceira demão, aí você pode aplicar uma quarta demão. Mas o importante é jamais encharcar o carro com verniz. E se aparecer por um acaso uma poeirinha ou outra, uma imperfeição ou outra, uma bolha, você não se preocupe, porque depois disso vem o polimento. Então, essa é a aplicação do verniz. Aí estão os carros que serão polidos mais adiante. Eu espero que essas dicas do verniz tenham sido úteis para você na hora de aplicar o seu verniz nas suas miniaturas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquela forcinha para a gente. E até domingo, se Deus quiser, que você tenha uma semana cheia de paz e saúde, mesmo dentro desse contexto que estamos vivendo atualmente. Um abração, até domingo, se Deus quiser.